Então, bacana, família. Nós vamos aqui aprender um pouquinho sobre as confluências. Então, por mais que o indicador ele tenha uma assertividade muito boa, nós não vamos sair pegando em todos os sinais, tá? Nós vamos pegar somente as entradas perfeitas para a gente bater a nossa metinha ali, tá bom? Então, olha, nós vamos começar aqui, tá? Com a nossa primeira explicação. Nossa primeira confluência é iniciar as nossas operações na abertura da vela de 1 hora. Então, vamos lá. Sempre vamos iniciar nossas operações nos primeiros 30 minutos da vela de H1. Começou uma vela agora, 9 horas, tá? Esta vela de 9 horas, quando ela começa com uma tendênciazinha, ou para cima ou para baixo, né? Ela começa a criar um corpo. Então, quando tem corpo lá em 1 hora, né? O gráfico de 1 hora, lá em M5, lá em M1, nós temos uma tendência com várias velas. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos operar a favor da tendência, tá bom? Então, quando o gráfico lá em H1, quando está com corpo, tá? Quando está com corpo, existe tendência. Quando está depois dos primeiros 30 minutos, tem tendência. Depois dos últimos 30 minutos, quando a vela está para fechar, para o fechamento daquela vela, quando ela está para terminar, nós podemos acompanhar um movimento de retração, né, de reversão naquela vela de 1 hora. E ela começa a fazer movimento de retração, ou seja, pavio. Este pavio para a gente, lá em M5, lá em M1, o gráfico ele faz lateralização. Então, não é isso que nós queremos. Nós queremos tendência. Nós precisamos de tendência, tá? Então, sempre vamos bater a nossa metinha, tá? No máximo 30 minutos da vela de 1 hora. Por quê? Porque nos primeiros minutos ela faz uma tendência, no caso aqui, né, desceu para baixo. Lá, quando você coloca o gráfico, simplesmente você coloca um gráfico em H1 e do outro lado em M1 para você ver quando o gráfico, a vela de 1 hora tem corpo, as velas de M5 e M1 vai ter tendência. Quando está aqui, ó, brigando aqui para fechar, deixa pavio o gráfico lateraliza. E não é isso que nós queremos, né? Nós precisamos de rompimento. Olha uma imagem aqui, ó. Se a vela de 1 hora deixa corpo, tá? Se a vela de 1 hora deixa corpo... Opa, tô pegando errado. Se a vela de 1 hora deixa corpo, lá em M1, ó, o gráfico, ó, tendência, beleza? Quando está para fechar, quando ela começa a retrair ali, quando tem os últimos 30 minutos daquela vela de H1, você vai ver que o gráfico começa, né, a retrair. Lá em M1, M5, o gráfico, ó, lateraliza. E não é isso que nós queremos. Nós precisamos de tendência, tá? Então, você sempre vai pegar a abertura da vela de 1 hora. Precisamos pegar ali aqueles 30 primeiros minutos, que é onde o nosso gráfico começa a ter tendência, tá? Então, talvez você está tomando alguns loss aí, porque você está pegando em fechamento de vela de H1, onde o gráfico começa a retrair, fazer reversão. Tá aí um exemplo básico para você, que quando o gráfico está em 1 hora, quando ele está retraindo aqui, ó, tá deixando pavio, lá em M5 o gráfico, ó, lateraliza. Então, não é isso que nós queremos, nós precisamos de corpo, tá? E a probabilidade maior de dar um corpinho é os primeiros 30 minutos da vela, onde ela vai fazer uma tendência, a gente vai surfar a favor dessa tendência. Começou a retrair, ó, lateraliza, e não é isso que nós queremos, tá? Então, se você for operar 7 horas da manhã até 7h30, ponto. 8 horas da manhã até 8h30, meio-dia até meio-dia e meia. Se caso você não conseguir bater meta com 30 minutos, você espera a próxima velinha de H1 para você bater a sua meta, tá bom? Então, você precisa
ter este indicador instaladinho aí agora no seu computador. Então, assim que acabar a live, você vai me chamar aqui e vai pedir o seu teste de 30 dias, tá? Então, eu ainda nem expliquei aqui sobre as nossas confluências, mas você já percebe aí a assertividade dele, né? Então, aqui eu abri três ativos, nem abri todos, abri 3 ativos aqui, que é o nosso próximo filtro. O nosso próximo filtro é o seguinte: nós precisamos escolher os melhores ativos. Por quê, Bia? Porque os ativos, eles têm movimentos diferentes. Então, o euro está fazendo um movimento diferente do dólar. A moeda do euro está acontecendo coisas diferentes do dólar, enfim, de outras moedas. Então, a gente precisa identificar o comportamento desse ativo e ver se ele está ou não respeitando a nossa estratégia, tá bom? Então, nós vamos escolher ativos que tenham no máximo 4 loss. É o aceitável. Tá? Mais do que isso, você fecha esse ativo. Então, aqui eu abri 3 rapidinhos, 17 a 3, vocês conseguem ver? Ó, 17 a 3. Aqui está 18 a 3, tá? 18 a 3. E abri mais um aqui que está 20 a 3, tá? Então, abri aqui 3, acho que 3, 4 no máximo ali já é suficiente, né? Para você bater a sua metinha. Faz sentido você deixar de operar em um ativo com 20 a 1, 18 a 3, para operar em um ativo assim, ó, com 18 a 7? Não faz sentido, tá legal? Então, a dica da live, não é que a sua estratégia não está funcionando. Você está tomando loss aí porque você está operando em ativos que não estão respeitando a sua estratégia. São coisas diferentes, tá legal? Então, você pode abrir ali 10 ativos que vai te dar uma ótima assertividade. Mas se você abrir 3 ali que não estão com uma boa assertividade, você vai perder dinheiro, tempo e energia à toa em ativos que não está respeitando a sua estratégia, tá? Então, isso aqui é dica para qualquer estratégia que você opera aí. Talvez não seja a sua estratégia o problema, talvez seja o ativo que você está escolhendo que não está respeitando a sua estratégia. Então, no nosso caso aqui, a estratégia é fluxo de vela. Então, a gente precisa de tendência, a gente precisa de rompimentos, tá? Então, a gente está escolhendo ativos que estão respeitando mais, então, ali o nosso rompimento. Então, é por isso que a gente vai escolher isso aí. Então, o indicador facilita a nossa vida. Ele já mostra para você os ativos que já estão com boa assertividade. Então, você não vai perder tempo, dinheiro e energia com ativos que não estão legais, tá? É um exemplo bobo. O mercado está subindo, você está vendendo. O mercado está descendo, você está comprando. Você está perdido no que o ativo está realmente acontecendo. Então, aqui, você simplesmente, quando você abre o ativo, o indicador já faz esse papel para te dizer se esse ativo está respeitando ou não ali, tá? O nosso fluxo de vela. Tá legal, família? Então, sempre vamos escolher os melhores ativos, né, para aumentar ainda mais nossa assertividade, tá? E aqui, ó, mercado aberto, ou seja, funciona em qualquer corretora. Então, quando você me chamar aqui para pedir o seu teste de 30 dias, você pode ter a liberdade de operar em qualquer corretora, mercado aberto, tá? Cripto funciona também, mas cripto são poucas corretoras que têm cripto. OTC funciona nessas aí, que são espelhadas na IQ, nessas code aí, Bulex, Casa Trade, Avalon, tal, etc e tal. Tá legal? Então, aqui, Bia, como é que é esse resultado seu aí? 17 a 3. Como é que o indicador faz essa análise? Ele faz uma análise das últimas 288 velas, tá? A catalogação ali das últimas 288 velas. Então, das últimas 288 velas, tivemos 17 wins e 3 loss, tá? Mesma coisa para todos os outros ativos. Das últimas 288 velas, tivemos apenas 2 loss, tá? Então, a assertividade disso aqui é fora do comum. Mas mesmo com essa assertividade absurda, eu ainda vou ensinar você a escolher apenas a entradinha perfeita, tá? Então, nós precisamos de 2 entradinhas para bater meta, não é? Então, a gente precisa daquela perfeita, tá? Daquele movimento onde que a gente fala, né, que é aquela entradinha snipe. Então, o indicador tem uma assertividade incrível, todos os sinais, mas mesmo assim, a gente não vai sair pegando ali em todos os sinais. Tá bom, família? E Bia, esse resultado até tem GALI. O que é GALI? GALI é duplicação de valor. Isso nós não fazemos.
nós operamos mão fixa, tá? Então, aqui, o indicador, ele dá resultado até na segunda vela. Beleza? Por exemplo, aqui, ó. Aqui, mandou comprar, deu loss, a próxima deu win. Então, contabiliza um win. Bia, mesma coisa aqui, ó. Mandou vender, deu certinho na primeira também deu certo. Bia, isso é martingale? Não. Martingale é duplicação de valor. Não façam isso. Saem fora de martingale. O que é isso? Aqui você entra com 10, se você perde, você entra na próxima com 20. Se você perder isso aqui, ó, você vai perder 4 entradas de uma vez. Não existe gerenciamento que protege martingale. Amanhã você vai precisar de 4 wins para recuperar este loss aqui. O que nós fazemos então? Mão fixa. Entrei com 10, perdi, entro com 10 novamente, 1 a 1, depois eu busco o nosso 2 a 1, tá? Então, nossa metinha é 2 a 0, se você conseguir de cara, beleza, 2 a 1, ou o stop loss que a gente para, tá legal? Nós aceitamos ali o nosso stop. E se você vê que o mercado ele tá brigando, né? Ele tá empatando muito, 2 a 2, 3 a 3, para também. Para no empatezinho, porque é melhor você sair ali praticamente no 0 a 0 no empate do que você sair ali, né, com bastante negatividade. Então aqui, ó, é o nosso desafio para clarear a sua mente, né? Você que é novo aqui na nossa live, seja muito bem-vindo. E eu quero te desafiar você a participar do nosso desafio de 30 dias vivendo de trade, onde aqui nós vamos, né, provar para vocês que é possível sim viver de trade. Então, com isso aqui eu consigo te provar que é possível viver de trade. É o pior cenário possível que eu quis demonstrar, né? O pior mês possível, o pior cenário possível, aonde você fechou 2 semanas no negativo, olha que coisa de outro mundo. E mesmo assim, ó, levando vários loss, vários stop loss, olha que loucura. Vários stop loss, você que já teria perdido a esperança, mas olha, quando você mantém a disciplina, quando você mantém e confia no gerenciamento que você segue, olha o que vai acontecer com você lá no final do mês, ó. Você vai fechar o quê? Positivo, no lucro. Isso aqui que é a tão sonhada viver de trade, isso aqui que é o tão sonhado, a tão sonhada consistência. O problema é que você quer 100% de assertividade. Você não vai achar, não existe nenhuma estratégia que vai te dar 100% de assertividade. Então aceita que dói menos, tá bom? Isso aceita. Isso aqui, família, é o pior cenário possível. Nós estamos aí há mais de 3 semanas positivo à noite, né, operando. Então, isso aqui é o pior cenário. Eu quis mostrar que mesmo você perdendo, quando você mantém a disciplina, quando você mantém o gerenciamento, quando você realmente faz o certo, você vai sim ganhar dinheiro com isso aqui. Então, é possível viver de trade? Está aí a prova que é possível, tá? Então, eu te desafio, participe desse desafio de 30 dias vivendo de trade, onde você vai ver na prática. Não é as pessoas falando para você que dá para viver. Você vai viver isso. Você realmente vai ter ali aquele trabalhinho de formiga aprendendo a parar, tá? Então, o segredo para ganhar dinheiro no trade, ó, é parar. Você precisa aprender a parar. Parar de quê, Bia? Parar de ganhar e parar de perder. 2 a 0, para e volta amanhã. 2 a 1, para e volta amanhã. Tomou o seu stop loss? Pare e volta amanhã. Então, você não está ganhando dinheiro com as opções, não está ganhando dinheiro com o trade, porque você não sabe parar. Você não tem meta. Você simplesmente é ganancioso, é imediatista, é vingativo, quer fazer 10, 15 operações no dia e achando que você vai ficar rico. Então, não é pelo volume, não é a quantidade, família, é a qualidade, tá? Eu costumo falar muito aqui, não adianta você, ó, ficar 1, 2, 3, 4, 15 operações. Você fez 15 entradas e fechou, ó, menos 200. Aí você vem e faz 1, 2 e fechou menos 200. Menos sofrimento e foi o mesmo resultado. Aí você vem, ó, faz aqui, ó, 1, 2, 3, 15 operações e você fecha R$170. Você vem aqui e faz 1, 2 operações e fecha R$170. Não é a quantidade, é a qualidade. Então, é por isso que você precisa, a partir de hoje, começar a fazer o certo. Então, não adianta você ficar o dia inteiro na frente do gráfico.
achando que isso vai te dar resultados, porque não vai. Então, eu sei que você duvida se é possível ou não, tá aí, tá respondido para você. Eu brinco muito aqui, né? Eu não tô te provando que é possível viver de trade fazendo um marketingzinho de poste de helicóptero, não. Tô te explicando aqui na humildade, na simplicidade da matemática. A matemática é a ciência mais exata, contra fatos, não há argumentos. Então, 1 mais 1 é igual a 2 e ponto final. Então, até hoje, tudo que você fez está errado. Você assume isso e começa a fazer o certo. Então, pelo menos, antes de você desistir, chutar o pé no balde aí, pelo menos comece a fazer o certo. Faz o certo. Eu sei que é muito difícil, é complicado fazer esse trabalhinho de formiguinha, porque é todos os dias a mesma coisa. E um dia ali, um dia que você deslizar, um dia que você sair do plano, já era todo o seu mês. Por quê, Bia? O seu stop loss aqui é R$200, mas você tentou recuperar, você continuou, você acabou saindo negativo R$800. Já era o seu mês, já era o seu saldo, já era o seu gerenciamento, já era um dia, família. É por isso que apenas 1% das pessoas ganha dinheiro com trade. Cadê as 99? As 99 está aqui, ó, fazendo loucura. Tá fazendo loucura, tentando recuperar, tentando fazer alavancagem absurda, tentando fazer resultados exorbitantes, tentando, né, ser vingativo, ganancioso. Então, olha, apenas 1%, porque não é fácil fazer esse trabalho de parar. 2-0 parei, 2-1 parei, 0x2 parei. É sobre parar hoje e voltar amanhã. Então, viver de trade não é algo impossível. Tá aí a prova, tá? Então, antes de você desistir das opções, você vai começar a fazer o certo hoje. Tá legal? Beleza? Como nossa frasezinha lá, cadê ela? Essa frasezinha aqui é para dar um up, né, em você, para fazer você dar uma sacudida mesmo aí na sua mente, para fazer você entender que você precisa começar a fazer o certo urgentemente. Você não perde dinheiro no day trade porque não sabe operar. Você perde porque não sabe parar. E é o seu caso. Conhecimento você tem, você sabe operar sim, você sabe sim estratégias, você já comprou várias mentorias, você sabe mais do que eu, né? Você tem bastante conhecimento, você tem aí ó, uma ferramenta com uma ótima assertividade, ponto. Mas não é sobre isso, é sobre gerenciamento. Não é um indicador que é milagroso, o indicador não faz milagre. Ele tem sim uma boa assertividade, e aí você vai fazer o quê? Você vai fazer o gerenciamento. Então, você precisa aceitar que trade não é 100% de assertividade. Você precisa de uma coisa que te entrega acima de 50%. Você tem? Tenho. Eu tenho uma coisa que me entrega acima de 50%. Beleza. Então agora você vai fazer o resto. Você vai fazer o gerenciamento, tá? Por quê? Trade é 80% gerenciamento e 20% técnica. Então você precisa ter 20% de técnica, pronto, você já tem, e agora você precisa ter 80% de controle sobre as suas emoções, sobre o seu gerenciamento. Então, vamos ser sinceros, nós brasileiros temos dificuldades com finanças, temos dificuldades com emocional, vida financeira, né? Emocional da vida financeira aí. E aí a gente às vezes acaba replicando isso no trade. A gente quer resolver os nossos problemas financeiros de um dia para o outro, a gente se obriga que isso aqui dá certo de um dia para o outro. Então tá aí, tá a prova, né? Eu gosto sempre de bater nesse papinho com vocês ali sobre mentalidade e desafiar você que é novo aqui na live, a estar participando desse desafio com a gente aqui de 30 dias vivendo de trade. Então, antes de você desistir, antes de você chutar o pé no balde aí, você precisa começar a fazer o certo para ontem, tá bom? Para ontem. Eu tenho certeza que se você começar a fazer o certo, daqui a um tempo você vai lembrar de mim e vai falar: que bom que eu participei daquela live porque abriu a minha mentalidade e hoje realmente eu vivo de trade. Então, esse valor aqui embaixo aqui ó, é simbólico. Isso aqui ó, é simbólico. Não quero que você foque no valor, eu quero que você foque no resultado. Mesmo você tomando vários loss, ainda assim, lá no final do mês, você fecha positivo. Então, esse mês você fechou 40, mês que vem você fecha 500, outro mês você fecha R$1.000, depois você fecha 2.000. Isso aí que é a tão sonhada viver de trade. Então, não seja aí desse tipo que sai replicando a ideia de que não dá para viver de trade. Dá sim. Por quê? Opções binárias não é sobre gráfico. Opções binárias é matemática. 80% matemática e 20% ali probabilidade. Para cima e para baixo, para cima e para baixo e pronto. Tá legal? Não existe. Não, você não vai encontrar
nenhuma estratégia que te dê 100% de assertividade. Então, se não existe nada 100%, então não é gráfico, é matemática. Quanto antes você aceitar isso, melhor você vai começar a ter resultados. Tá legal? Então, vamos continuar ali? Olha, 5 minutinhos eu encerro, tá? Então, já prepara aí, já vai lá dentro do meu WhatsApp e fala assim, Bia, eu preciso desse indicador instalado no meu computador agora. Eu quero esse teste de 30 dias que eu vou fazer esse desafio aí para mim realmente começar a viver de trade. Então, me chama aqui agora no PV e já pede o seu teste. Fala, Bia, eu preciso desse indicador instalado aqui agora, porque eu vou começar a fazer esse desafio aí de 30 dias vivendo de trade. Antes de você desistir dos seus sonhos, você precisa começar a fazer o certo. Você já fez muitas coisas até hoje, mas tenho certeza que nenhuma delas te trouxe resultados. Tá legal? Então, beleza. Vamos aqui, ó, para o nosso próximo filtro. 5 minutinhos eu termino, ó. O indicador tem vários alertas, uma assertividade incrível, mas você vai entrar em todos? Não. Nós precisamos da entradinha snipe, tá? Então, nós vamos aumentar ainda mais nossa assertividade com o quê? Nossa vela da bolinha, nossa vela do sinal da bolinha tem que romper o suporte à resistência. Ou seja, o nosso indicador aqui, ele tem dois alertas. Ele tem a bolinha e a seta. Estão vendo aqui, ó? Bolinha e seta, bolinha e seta, bolinha e seta, tá? Bolinha e seta. Ou seja, a bolinha, ó, plim, deu alerta lá. A bolinha, ó, atenção, possível. A bolinha é uma atenção de que, olha, tá rompendo a região. Então, esta vela da bolinha, ela precisa realmente romper a nossa região. Então, temos aqui, ó, uma linha de suporte, veio, plim, essa vela da bolinha, ela realmente precisa terminar rompido, e aí nós acreditamos aqui numa tendência. Se essa vela da bolinha, ela retrai nos últimos minutos, nós não vamos entrar na próxima, tá? Por quê? Se ela faz esse movimento aqui, ó, plim, ela veio aqui, veio até aqui embaixo, os últimos segundos, ó, ela retrai e termina assim. Mesmo que mande nós vendermos aqui, nós não vamos vender. Por quê? Porque não houve rompimento. O gráfico vai lateralizar aqui e não é isso que nós queremos. Nós queremos rompimento. Então, precisamos que realmente a bolinha saia do canal, tá? Aqui, ó, acabou de acontecer, ó. Nossa velinha, plim! Essa vela verde tentou romper, ó. Ela começou a romper e nos últimos segundos ela continuou dentro do canal. Olha a lateralização, ó. Pá, 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 pá. Não rompeu, está dentro do canal, tá? Dentro do canal. Neste caso, não tem rompimento, não vou pegar nada aqui, tá? Não vou pegar, não existe rompimento. Nós operamos a favor da tendência. Então, ó, olha a vela descendo aqui, ó. Olha a vela aí te dando loss se você tivesse entrado, tá bom? Então, nós precisamos de rompimento, precisamos que, ó, isso aqui sim, ó, vela da bolinha, rompeu a resistência, ó, o lindo win a favor do movimento. Mesma coisa aqui, ó, vela da bolinha, rompeu a região, e aí você pega a favor do rompimento, entrada linda. Tá legal? Bacana? E agora vamos para o último filtro aqui para a gente encerrar. Então, lembrando que você vai mandar agora uma mensaginha aqui no meu PV, vai falar, Bia, eu quero este indicador instalado no meu computador, né? Eu quero esse 30 dias de teste. Qual que é a mensalidade? R$80. Apenas R$80. Você vai comprar agora? Não, você vai testar primeiro. Então, eu confio tanto que você vai testar antes de virar ali o mensalista. Fechou? Bacana? Então, beleza. Vamos ver aqui o próximo filtro. O nosso próximo filtro é vela anterior à bolinha. Nós precisamos confirmar o rompimento. Nós vamos olhar o quê? Olhar o pavio. Então, esse aqui é o famoso Price Action, tá? Padrões de velas, tá? Você precisa, sim, saber fazer leituras de padrões de velas. Precisa aprender para ontem interpretar o gráfico. As velas conversam com você, as velas têm significado e têm porquê. Se você continuar ainda abrindo mão de leituras de gráficos, de padrões de gráficos, você não vai ter resultados. Bia, é muito difícil saber todos os padrões, então eu vou simplificar a sua vida. Aqui, nós vamos olhar apenas pavio, tá? Nós vamos olhar pavio. O que é o pavio? Vamos lá. Imagina que tem uma vela assim, ó.
o martelozinho ali, né? O que está me dizendo aqui? Na briga dos compradores e dos vendedores, quem está ganhando essa briga? Os compradores, ó, tá jogando este preço lá para cima, tá? Os big play, os touros e os ursos ali estão brigando e aí estão ganhando ali, tá entrando uma liquidez muito grande de compra. Então a gente vai a favor deste movimento, tá legal? Se caso temos aqui uma vela assim, ó, o que está me dizendo aqui? O martelo invertido. Na briga dos vendedores e dos compradores, dos touros e dos ursos, quem que você acha que está ganhando essa briga aqui? Os vendedores. Tá legal? Os vendedores. É como se estivesse dando uma martelada nessa vela aqui, ó, empurrando o preço para baixo, pá, 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 pá. E aí nós temos ali uma confirmação de liquidez que a venda está entrando ali, né, pesado. Podemos acreditar, então, neste movimento. Então, qual que seria a nossa entrada perfeita? Prepare o printzinho aí, tá? Nossa entrada perfeita seria se temos aqui um suporte, plim, vela da bolinha, rompeu. Sim, Bia, já posso entrar aqui? Não. Ué, mas não é só a bola da belinha? Não, agora a gente precisa olhar o pavio da vela anterior, a bolinha. Então, a vela anterior, para ser uma entrada perfeita aqui de movimento de baixa, essa vela anterior precisa fazer esse movimento aqui, ó. Nosso pavio invertido. Onde que, quem está entrando aqui? Os vendedores. Martelo, ó, pá, 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 jogando preço para baixo. Agora sim, eu posso acreditar no movimento de baixa aqui. Tá legal? Então, martelo por cima, jogando o preço para baixo. Vela rompe a região. E aí sim nós podemos acreditar neste fluxozinho de baixa, tá? Eu achei uma aqui, ó. Olha isso aqui. Ó. As duas aqui tá legal, ó. As duas. Este sinal, vela anterior, tá? Ó, rompendo. Vê uma sequenciazinha de velas vermelhas, mas essa aqui tá mais perfeita ainda. Pavio. O que nós queremos? Pavio por cima, jogando o preço para baixo. Bia tá verde, não me interessa aqui a cor. Aqui eu preciso de pavio. Agora sim, ó, rompeu para baixo, vermelha. Nosso primeiro filtro, vela da bolinha rompeu, e aí sim nós podemos acreditar na baixa. Então, prepare o print. Isso aqui é a entrada perfeita. Se fosse uma vela aqui de qualquer cor, vermelha ou verde, não me interessa. Você precisa olhar pavio, tá? Você precisa olhar pavio. E simplesmente aí, ó, nós temos uma confluência linda, maravilhosa. Aqui já seria arriscado. Por quê? Vela do rompimento, ok. Mas vela anterior, ó, ficou uma vela indecisa. Vocês podem ver que é uma vela vermelha, né? E com dois pavios iguais, tá? Uma vela indecisa. Eu não entraria. Eu prefiro, tá? Aquela confluência linda, maravilhosa, onde eu espero o gráfico, olha, fazer uma confirmação linda. Isso aqui, ó. Ó, isso aqui é uma entrada maravilhosa. Olha a vela anterior, martelozinho, pavio ali por baixo, jogando o preço para cima e nossa vela entrou. Apesar que deu um gapzinho ali, não é legal entrar com gap, né? Gap é essa abertura ali que uma vela pula da outra. Mas eu quero que você foque nos padrões de vela, tá? Você vai esperar essa entradazinha perfeita, maravilhosa para a gente fazer ali a nossa entrada. Aqui também estava legal. Podem ver que subiu nas próximas, tá? Eu esperaria a nossa vela da bolinha romper um pouquinho mais. Então, este rompimento é ideal para a gente. Tá vendo que ela brigou aqui e aí veio uma vela vermelha e as próximas subiu? Então, eu prefiro que essa vela rompe um pouquinho para cima ali, mas olha essa vela anterior. Pavio, martelozinho aqui, ó, pavio, jogando o preço para baixo, preço para cima, perdão, e aí tivemos uma confirmação de alta, tá? Então, família, não é sobre sair pegando todos os sinais. O indicador tem uma assertividade incrível? Tem, mas nós vamos aumentar ainda mais essa assertividade fazendo os nossos filtros, tá bom? Então, você precisa desse indicador agora instalado aí no seu PC. Então, me chama aqui agora, eu vou te dar 20 minutinhos para você me chamar aqui no PV e falar, Bia, eu quero estar instalando, eu quero esse teste grátis aí de 30 dias do indicador, que eu vou participar desse desafio de 30 dias vivendo de trade junto com vocês aí. Tá bom, família? Então, no mais é isso. Hoje, 9 horas aí, começamos
a nossa live, tá? Operando ao vivo aí junto com vocês. Estamos super positivos à noite, né? Então, você simplesmente precisa participar das nossas lives. No mais é isso. Até 9 horas. Me chama aqui agora que eu vou estar respondendo vocês, hein? Valeu, com Deus. Tchau, tchau. Galerinha do TikTok, entra aqui na minha foto do perfil. Tem um linkzinho lá da nossa comunidade do WhatsApp. Entra lá e me pede esse teste aqui também que eu vou estar disponibilizando para vocês. Valeu, com Deus. Tchau, tchau. Que ranço.